E quando se começou a falar, as pulsões, né, tal, instintos parciais, que ainda não são mais, ainda não estão fechados no fecho dos instintos genitais, que constituem a genitalidade. A genitalidade envolve oralidade, envolve analidade, envolve então, a própria genitalidade tem vários elementos que se manifestam ao longo da história da sexualidade infantil aos poucos. Né? No início não tem realmente o funcionamento genital, tem o funcionamento oral mesmo. Essa zona do corpo é habitada. Então, pela libido, pela excitação. Aqui tem, inclusive, uma coisa interessante. Libido é uma energia que energetiza, é isso que excita, ativa uma zona erógena, até mesmo o corpo inteiro, como a gente viu. Mas libido não é propriamente um estímulo, não é um excitante, né? Então, como é a excitante químico que intoxicaria o organismo. Então, o modelo empírico de Freud são estímulos efetivos, são estímulos reais, não libidinais. Muitas vezes na fala de Freud, e na fala em geral da sexualidade, se fala a libido fez isso, né? Ele tal estimulou. Do outro lado se fala tem um estímulo, tem um objeto que estimula, tem a química do corpo que estimula, então, o que põe em movimento a vida sexual, então, não é... também vago em Freud, então tem sempre uma certa excitação. Mas, enfim, voltando à ideia da história. No início da vida não tem excitações genitais propriamente dito, porque a instintualidade, o libido, não habita, então, essa parte do corpo. Então, aos poucos, então, essas partes do corpo se juntam e compõem, então, a genitalidade no sentido pleno da palavra. Bom, isso implica uma história. A história de quê? Da instintualidade, da sexualidade. A sexualidade tem sua história. Bom, isso está muito claro também no texto de Abraham. Abraham escreve, como é que é mesmo? A história, o desenvolvimento da libido, Entwicklungsgeschichte der Libido. Breve estudo do desenvolvimento da libido. Em alemão é Entwicklungsgeschichte, história do desenvolvimento da libido. No alemão tem explicitamente essa ideia da história, a historicidade. Muitas vezes se insiste, né, sobre caráter estrutural da psicanálise winnicottiana, estrutura e pulsão. Mas aí temos realmente uma ocasião de refletir um pouco sobre a ideia do desenvolvimento. Bom, a ideia de desenvolvimento de uma estimulação, no sentido sempre química ou então libidinal. Só que ele vai dizer que estimulação libidinal é variável. A libido aumenta, diminui, se distribui pelas partes do corpo, tal, que é justamente uma fantasia metapsicológica, mas serve para ele dizer ora é oral, ora é anal, ora é assim, ora é assado. Então. Ok, então tem essa ideia de historicidade. Evidentemente, em termos da libido, propriamente dito, não dá como para fazer história. O que vai Freud e Carl e Abraham vão fazer em termos da história é que as partes do corpo vão ser predominantes na vida sexual. Então, eles vão atribuir de início, então, a boca, a oralidade, coisas da boca, a forma da boca, a parte da boca, o contato da boca com objetos. Então, é esse funcionamento somático, então, essa zona, como eles falam, eles vão atribuir a prioridade. Depois tem outras, Freud próprio vai insistir sobre isso já nos 3 ensaios, e depois no texto dele sobre a organização genital infantil, então ele vai retomar a ideia de que existem várias fases, oral, anal, e depois fálica, depois plenamente genital, da organização da sexualidade. Bem, o que é interessante observar agora o seguinte, que no fundo essa organização é feita em termos de zonas do corpo.
As zonas do corpo são excitadas sucessivamente e predominantemente. Zonas do corpo. Tem uma anatomia que acompanha essa história toda. Eu insisto muito sobre isso vai ficar muito claro em Abraham, essa anatomia. E Freud também, obviamente. Freud também. Mas eu insisto sobre essa ideia porque a anatomia é um ingrediente essencial da teoria da sexualidade. A anatomia. Então, e a libido, no fundo, ela não tem anatomia, como eu disse. Ela é uma das fontes de excitação, de ocupação dessa zona. A ligação. O que é importante nessa teoria, em termos gerais, é que a zona é ocupada por uma estimulação. A Freud, desde os primórdios, então, pensa a vida psíquica como um arco reflexo. Tem estimulação e resposta. Então, tem estimulação sexual interna ao organismo, ou então pode ser objetiva também, não precisa ser o pai, ou então outro objeto pode estimular sexualmente o indivíduo, não precisa ser intrapsíquico, intrassomático. Então, mas tem estimulação e resposta. Então, esse é o modelo básico de Freud. Então, a estimulação. A estimulação é sempre um agente causal. Sempre um agente causal. Então, a estimulação em termos da paixão, então, de presença ou de convivência, coisa tal, não é considerada por Freud. É realmente uma teoria naturalista, uma teoria física. Então, essas zonas, então, por onde eu digo, a teoria winnicottiana e de Abraham de sexualidade realmente recebe uma conotação empírica plena. Agora, a ideia de satisfação aí, no caso, como é que entra? Porque isso no caso freudiano, é bem importante, né? O que sensibiliza é o que, de certo modo promove, produz um grau de satisfação, ou seja, acaba. Sim, a satisfação é relacionada a outro lado do arco reflexo. Então, buscada, escoamento, então, que exige uma atividade. No caso do Winnicott, no caso do Winnicott, então, para começar, tem uma diferença importante entre Winnicott e Freud no que diz respeito ao somato, ao corpo. Em Winnicott não só tem parte do corpo, zonas erógenas, que são estimuláveis, que tem um certo tipo de tecido, costal, mucosos, não sei o que mais, são estimuláveis. Em Winnicott o corpo é vivo, significa ele que funciona. Então ele não vai trabalhar, quando trabalha com a ideia da espiritualidade sexual, ele não vai trabalhar em termos da zona, mas em termos da operação. Então, a boca pode servir para muita coisa. Pode servir para mamar ou para pegar, para morder. Então, o que importa não é a zona. O que importa aí, nesse caso, é a operação. Entendeu? Então, a agressividade, por exemplo. A agressividade, para Freud, também vai ser passada por esse estímulo não sei, que vem da frustração, que barra o escoamento da estimulação, que faz, então, o indivíduo frustrado buscar a agressividade. É a fonte básica da agressividade em Freud, empírica. A parte é a emoção de morte. Então, e vem que a boca não é instrumento de agressividade, não tem instrumentos específicos de agressividade. A função é agressiva. Então, a mesma coisa de motricidade. Motricidade pode ser ela mesma agressiva em determinados momentos. Você dá tapa na cara de alguém, é motricidade. Mas a motricidade pode servir várias outras coisas, inclusive ser acoplada com a eroticidade, com o prazer. Então, é funcionamento do corpo que conta. O corpo tem que estar vivo, e não por partes. Então, isso é interessante. Esse corpo vivo, então, funciona porque está vivo. O bebê se mexe porque está vivo. Então não teria fixação? O conceito de fixação não se aplicaria. Então você diz Winnicott. Então,
Sim, de fato. Ele acha que busca dar os pontos de fixação na zona erógena e tal, em se encaixa as bruxas, witch hunt. Então, que no fundo o indivíduo não tem uma energia que está estancada na zona erógena da boca, que precisa escoer, você comendo maçã, já não sei o quê. Então, que é a imagem freudiana, que serve para o que serve. Então, o indivíduo pode eventualmente ficar fixado na sua oralidade, mas isso não é porque tem uma energia que se prendeu lá e não escoou. Isso é porque a comunicação via boca é uma comunicação que se torna com o mundo. Então, relação oral com o mundo se tornou dominante, se tornou importante. Bebês são todos orais, gente. Então, mas não porque tem uma excitação na boca. O que o bebê faz, militarmente falando, quando ele mama, é além de se alimentar e de escoar, enfim, matar a fome, que está na boca supostamente, é ele se comunicar com a mãe. Então, a amamentação só vai correr bem, não porque estimulação, teoricamente, diminui. É porque o contato com a mãe é o contato que consiste no seguinte: o seio não é empurrado na boca do bebê. O bebê que ativamente quer mamar e o seio se presta a isso. Diferentemente, tem dois seios. O seio que faz ou sem mamar. E seio que se presta para você mamar. De modo que o importante não é que o fato que a boca seja excitada e depois deixa de ser excitada. A boca é excitada. Então. É o modo como se dá a relação com o objeto, no caso aí, do uso, que não é objeto sexual. A boca pode dar prazer, mas esse prazer, então, que pode se chamar de erótico, não é o prazer de escoamento de uma energia, nem é o prazer ligado a uma coisa tipicamente sexual. O bebê mama não em termos de ato sexual, ele ama em termos de ato vital. Ele tem fome, ele busca satisfação, ele busca acomodação pessoal, e ele mama também buscando relação, contato com a mãe. É essencial que, ao ter contato com a mãe esteja presente ao dar o seio. Não somente isso. O ato de mamar só vai valer, então, se a mãe olhar para o bebê. Olhar para o bebê e ver a necessidade dele de se relacionar com ela e ficar em contato com ela e se alimentar. Bebê precisa ser visto quando mama. Essa é uma coisa pediatricamente muito comum. Tem mães que ficam teclando no celular, dá problema. É desastre. O meu netinho fala isso, mas larga isso um pouco. Eles não querem de volta. Fala. Eles não querem. Dá um tempo, sim. Eu acho que eu já contei uma vez a vocês a história assim, de que eu tinha assim, uma assistente social, observadora de relação mãe-bebê, foi observar lá, então, um bebê e uma mãe. Então, e a mãe estava dando a mamar e olhando televisão. E bebê mamava, então, não havia nada, tudo mais e tal. E a assistente observando o negócio, e bebê olhando a cara, e ele viu que a assistente estava olhando a eles. E a mãe olhando a televisão. Ele continuou a mamar, mas olhando para a assistente. A assistente olhando para ele. Então, se o bebê, na sua espontaneidade, não é visto, ele não existe como tal. Isso é relacionado com sexualidade, metasexual. Metasexual é puro funcionamento da zona erógena. Mas como Freud não tem ideia de funcionamento da boca, ou de modo geral, do corpo, então ele chama isso de metasexual. E diz, bom, o ato sexual é metasexual, não o objeto. Agir sexualmente é metasexual.
Enquanto essa metasexual se realiza, é exatamente um objeto sexual. Meio estranho como ele fala. No fundo, é funcionamento do órgão que se dirige para o objeto. Então, esse funcionamento não vale, não dá prazer, se você quer, a não ser se ele é assimilado, aceito, atendido, sustentado por um olhar de alguém, por uma participação nesse ato todo. Porque o bebê nunca mama na mãe como se fosse uma mamadeira. Ele só mama na mamadeira depois de ter tido uma mãe, digamos, uma boa. Mamadeira, então, substitui a mãe, e não vice-versa. Muito bem, então isso é então, na sua teoria da oralidade, tem muito mais da boca do que uma zona. E o que é interessante, veja, exatamente, o que é interessante é que você tem fenômenos psicóticos para respeito à boca. Se a mãe não está lá quando o bebê busca ela, na boca, então, isso acontece repetidamente, ou então se ela tem um seio que faz, ou então ela não olha para esse bebê, o mamar com uma atividade dessa boca não acontece. O que pode acontecer é que se a mamar na boca não acontece, o sujeito começa a se sentir como se não tivesse a boca. Tá? Um dos sintomas da psicose pode ser desparalisamento do corpo desanda um do outro. Esse é sintoma psicossomático. Ele diz, eu não tenho a boca, eu perdi a boca, como a boca foi para cá. Ele diz, não, mas sim, minhas pernas estão despedaçadas. Então, isso é um sintoma, uma agonia assim, de despedaçamento, despersonalização. Isso vem não porque a zona boca ou tal não foi excitada, isso vem porque o funcionamento dessa zona não foi acolhido, não foi sustentado por relacionamento. Você vê. Em Freud não. Em Freud vocês têm um modelo tal do corpo excitável, externamente ou internamente, e essa excitação escoa. Para escoar, tem que fazer alguma coisa. Certo? Mas isso é como se isso é um funcionamento condicionado. Esse é funcionamento condicionado, não espontâneo. E veja, o bebê se move espontaneamente, autômato. Autômato. Ele se move espontaneamente, não como autômato de posterior. Ele se move a si mesmo. Ser vivo significa mover-se. Não precisa de excitação para se mover. Enfim, não é esse o ponto. Estar vivo significa estar em movimento, como antigos gregos. Então, e esse movimento então, tem que acontecer. O movimento do braço tem que acontecer, o braço tem que chegar a alguma coisa, a boca se move, tem que chegar no seio de uma determinada forma e coisa tal. Muito bem, isso é muito além de uma excitação de uma zona erógena. Então, veja que eu vai recusar a ideia de que você pode estudar até mesmo a sexualidade em termos de zonas erógenas. Você precisa de, além das zonas, funcionamento somático. Quando eu olho Freud e então, o próprio mesmo Abraham, eles não têm essa ideia de corpo vivo. Corpo vivo. Então, o corpo é, sei lá, uma topologia. Né? O corpo cristal, que é interessante do ponto de vista teórico, porque é citável. Mas será que o Freud não precisa disso, até, por exemplo, voltando para a questão da sexualidade infantil, indicar que tem uma excitação nos genitais alojada nesse sentido? Porque isso aí me parece, você pode esclarecer, você conhece o materialismo melhor do que eu, parece uma versão mais sofisticada da teoria da irritação, que é do meados do século do XVIII, do XIX e tal, onde a coisa funciona dessa maneira. Irritabilidade. Ora mesclado com espíritos animais, ora mesclado com o magnetismo animal, ele tinha lá umas fisiologias, mas que tinha esse perfil.
de mostrar que até na literatura erótica do 18 tem muito disso. É isso que justifica no SAD os espancamentos, todas os usos do corpo, né? Tudo pelo toque. Né? E o Freud, de alguma forma, parece reproduzir isso quando ele mostra que cada região seria, então, um centro próprio de produção de energia, de alguma coisa, e que se desloca ou não, que concentra ou escoa. Né? Uma versão um pouco mais jovem, assim, mais sofisticada do século passado. Eu vejo muitas vezes na conversa com colegas psicanalistas, então, quando eles, então, enfim, ato sexual o quê? É fricção de duas mucosas. Isso seria, é trivial falar dessa forma. Isso é totalmente anti-nicotiano. Porque não adianta fazer sexo assim, esfregando as coisas. Então, é outra coisa, sexo. É outra coisa. Não no sentido de repente estamos platônicos, no sentido de divino Platão. Não. Se trata de fazer sexo no sentido satisfatório. Onde dá prazer, sei lá o que seja. Não. Ou seja, o que está em questão aí não é, digamos, uma excitação que se esvai, mas um corpo que chega a funcionar direito. Inclusive, depois, uns anos atrás, eu e o Daniel fizemos umas pesquisas em livros de medicina. O Freud não chegou a conhecer, mas hoje a sensibilidade não é mais explicada por produtos que circulam. Ela é explicada por ionização. Então não há nada circulando. O sistema nervoso não é um esguicho onde circula espíritos animais, magnetismo, qualquer coisa desse tipo. Nada se desloca no nosso corpo. Ela apenas ioniza. É uma cadeia iônica das terminações nervosas. Então não há mais o que sustentar nesse sentido de que alguma coisa vazou, né? Escoou ou concentrou. A idade da libido freudiana, isso que ocupa a coisa toda, isso evidentemente é coisa de antigamente. A própria ideia, essa ideia ficcional dele, é uma ficção já meio vencida. Né? Faz sentido falar de Platão. Isso aí é Galeno, né? Essa teoria é Galeno, originalmente é de Galeno. Agora, o que é interessante também observar é o seguinte, que tem algo que envolve o corpo todo na genitalidade. Como Freud diz, como eles observam, perversões são relacionadas, diz ele, à imaturidade da pessoa, do indivíduo, e também o fato da conexão entre as partes do corpo. O que a libido faz, no texto que a gente viu, ela se nas partes e também ioniza tudo, enfim, excita tudo, toda a parte do corpo. O que é interessante observar na teoria dele, da genitalidade, que o ato sexual não somente então acalma a excitação, abaixa a tensão, mas ele tonifica a pessoa. Quer dizer, o ato sexual que correu bem, não somente o corpo fica bem, a pessoa que está nesse corpo fica bem. É tonificador, não só da todas as zonas erógenas, mas tonificação da pessoa que tem essas zonas erógenas. Isso é interessante. Isso mais uma vez faz nessa direção que só teoria das zonas erógenas, só as excitações sucessivas, de acordo com as etapas, então, isso é que Freud faz. Mas isso não é uma teoria, digamos, não é uma teoria que todo mundo aceitaria sem mais ou menos. Mas é a expectativa do escoamento que faz a sexualidade parecer com morte. Assim, então, essa história. É interessante. E mesmo um ato sexual assim, plenamente satisfatório é altamente tonificante. Altamente tonificante. Principalmente, como você disse, quando dá certo. Né? Tonificante. Sim. Mas aí até, durante um tempo, ele trabalhou bem com a categoria do coito interrompido, justamente como aquilo que o Freud não permitia o escoamento. Não, esse foi o modelo. Então, quando escoa, inclusive a ejaculação é uma das sexual de si. O que eu quero fazendo sexo?
enfim, como chamar? Então, ejacular, isso que se quer. Isso é sim, independentemente do objeto. O objeto pode ser assim, assado, mas o que se quer mesmo é ejacular. Ou então mulher, não sei, outras coisas tantas. Muito bem. Isso é uma das metas objetivas. Muito bem. O que me vai dizer, mas ejacular, o que é só ejacular? Tá, é mais ou menos. Ele se masturba no fundo com a mulher. Isso é um tema muito interessante da teoria da sexualidade. Quando você usa outra pessoa para executar uma sexualidade que é essencialmente seu e não relacional. Na literatura e na cultura sexual, a ideia de masturbação a dois é frequente. Então, evidentemente, tem mais do que ejaculação numa relação sexual plenamente satisfatória. Tem relações pessoais. Tá? Tem casal que se cria em torno disso. Né? Em consequência das relações sexuais, se gera o casal. Freud é obrigado a recorrer a identificações, não sei, como se gera o casal em Freud. É psicossomático. Enfim. Bom, eu quis chamar a atenção de vocês, então, que tanto em Freud como em Abraham, então, sexualidade é tratada então, de zonas erógenas que são excitáveis, seja de fora, seja de dentro. Essa excitação, dominantemente, passa de um lugar para outro, uma zona para outra, podendo permanecer ainda na outra zona, de modo que no apogeu da genitalidade, todas as zonas participam de uma forma ou de outra. Todas são excitáveis, embora tenham uma excitação dominante cristã. E termina por aí. O que é interessante é que Abraham termina por aí, Freud também termina por aí, e quando se vai depois do desenvolvimento para a genitalidade adulta e cristal, não tem muita coisa a dizer. Por que eu lembro isso? Porque a teoria tradicional freudiana da sexualidade é também uma teoria do desenvolvimento do indivíduo humano. É o indivíduo sexuado, genital. O que depois ele faz? Ele vive uma vida em termos da vida sexual. Só que isso, evidentemente, não basta, por várias limitações, ele começa a sublimar. Ele entra na cultura. E vive por causa do incesto. Entra na cultura. Mas a vida, essa vida da cultura, também é uma consequência, como disse, tal, dessa vida sexual. Muito bem, o problema é saber se basta a teoria da sexualidade, não para interpretar a cultura, blá, 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 mas para interpretar o que é uma vida humana, que é um indivíduo que eu sou, o que é minha vida. Será que minha vida consiste em fazer sexo ou sublimar o sexo? Ou tem outra componente da vida? Se vocês olharem dessa forma, vocês vão ver que Freud tem dificuldade, por causa desse ponto de partida, de construir uma ideia do indivíduo que vive não apenas em função da vida sexual. Em que medida a vida humana é mais do que vida sexual originária ou seus avatares. Bom, então são algumas observações ainda genéricas, então, antes de eu começar com vocês a trabalhar um pouco mais os detalhes de Freud. Meu ponto não é de construir Freud e fazer filologia cristã, mas fazer um ponto epistemológico, não? Uma sexualidade sem metapsicologia, talvez não totalmente satisfatória, não por causa de uma falta de metapsicologia, mas talvez por causa de uma maior precisão analítica na análise da sexualidade. Vamos parar por aí?